Boa noite, amigos. Nesse momento, que os nossos pensamentos possam ser envolvidos em gratidão a Deus por tudo que Ele nos oferece. Gratidão a Jesus, que nos permite estarmos aqui em Seu nome, para juntos buscar através do estudo os esclarecimentos que possam nos ajudar na nossa caminhada, fortalecer o nosso espírito e impulsionar a nossa vontade na luta diária conosco mesmos. Mais uma noite, estamos envolvidos nessas energias benéficas, dividindo os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que, através do que o nosso irmão Leonardo vai nos trazer, um estudo que fala do nosso amado Mestre Jesus, possamos estar em sintonia para sermos capazes de entender e pôr em prática tudo aquilo que for absolvido por nós, não só em nosso benefício, mas principalmente todos aqueles que nos cercam e os irmãos que passarem por nosso caminho. Que o nosso estudo seja momentos de paz, de alegria e de entendimento. Graças a Deus. Bom, boa noite para todos. Desde já agradeço as vibrações que vocês estão me enviando para mim poder apresentar esse trabalho da noite de hoje, que trata da paixão de Cristo. Nós vamos primeiro ver o texto em si e depois vamos fazer comentários de alguns benfeitores, né? Então, é o seguinte, diz assim: não foi a cruz, nem foram os cravos, nem os espinhos, nem as chuchadas, nem os bofetões, nem os apodos vis, nem os ditos acerbos, nem as humilhações, nem o ridículo, que magoaram e compungiram o Filho de Deus quando na terra. Então, não se refere somente à cruz, mas também durante a sua estada, porque ele passou por várias humilhações também ao longo da sua estada aqui. Não se reduziu à cruz. Ele está colocando aqui alguns eventos da cruz, da crucificação, né? E ele coloca, então, no final, que isso não magoou e não compungiu Jesus. Vamos lembrar que ele é o governador do sistema solar, né? As reuniões dele com os outros cristos, que também coordenam outros sistemas, são, de uma certa forma, regulares. Ele, há 2000 anos, preferiu vir aqui e exemplificar a lei natural de Deus, né? E várias vezes falou: estou aqui em nome do meu pai que me mandou. Então, obedecendo às ordenações do alto, ele esteve aqui. Apesar de há 4 bilhões de anos atrás ele ter manipulado as energias e a matéria para a criação do nosso planeta. Ter depois orientado a nossa vinda de outros mundos para cá, nossa do mundo inteiro, dos 15 bilhões de espíritos que pululam por aqui, pelo nosso planeta. Ele é o responsável. Então, essas coisas que aconteceram ali não magoaram, né? Segundo Vinícius, o Filho de Deus. Foi amar sem ser amado, querer o bem sem ser compreendido, pregar a verdade sem ser acreditado, pugnar pela justiça sem ser atingido e exemplificar sem ser imitado. Ou seja, foi trazer a lei, viver a lei e ter dificuldade, sentir a dificuldade de nós, muitas vezes poderíamos estar ali ou não, de nós aprendermos aquilo.
né? De nós aprendermos, de ouvi-lo, aprender e vivê-lo, né? Então, isso é que fazia ele estar triste. A paixão de Jesus não se consumou no madeiro fincado no Calvário. Ele não acabou ali na cruz. Ela se vem consumando através do tempo a face do mundo. Então, a ignorância não se restringiu àquele tempo. Não é porque era uma população sem escola, ou por pobreza, ou porque eram lavradores ou pescadores, que se dava uma grande ignorância, né? Não era só por causa dos poucos recursos que se tinham naquela época. As agressões ao mestre e ao bem e as determinações da lei natural que rege todo o universo, essas agressões não se restringiram àquela época. Então, ele continua assim: os algozes não foram os esbirros romanos que o conduziram ao suplício. Não foram tampouco os filhos da população ignária que o ululava às portas do palácio de Pilatos, exigindo sua condenação. Os algozes de Jesus foram no passado e são no presente. Os falsos profetas, que anunciando os reinos dos céus, trataram e tratam de conquistar o reino do mundo. Então, nós não vamos entrar aqui para criticar outras denominações que se dizem religiosas, se dizem porque, na realidade, tem muito pouco de religião. Muito menos vamos criticar quem se adere a esse tipo de tratamento para com a divindade, né? Todos têm que ser respeitados, todos têm o seu livre-arbítrio, até para errar, eles têm o seu livre-arbítrio. Então, nós não vamos perder tempo aqui em dar, porque todos conhecem, o que está se fazendo hoje, no passado, o que se fez com a Inquisição, né? A Inquisição era lei, e quem era contra a lei era preso, era morto, e as propriedades passavam para a igreja. Não vamos descer esses detalhes. Como no passado, hoje, também isso acontece, né? Nós sabemos. Os algozes de Jesus foram no passado e no presente as autoridades venais, tiranas e desonestas, que abusam e abusaram do poder. Talvez naquela época que Vinícius escreveu esse texto, não tinha muito corriqueiramente o termo corrupção, né? Abusaram do poder, escorchando o povo, de quem se disseram e se dizem defensores. Também não vamos citar exemplos. Se você quiser, liga lá o noticiário, você vai ver o que está se fazendo com as verbas, etc., etc., ao longo dos anos e presentemente, né? Os algozes de Jesus foram no passado e são no presente os hipócritas, os charlatões, que desvirtuaram as coisas boas e santas em proveito dos seus ignóbeis interesses, mistificando em nome do Senhor e falando em Deus, né? E falando em nome de Deus, né? Isso a humanidade já viveu ao longo dos séculos e está vivendo ainda agora, né? Desvirtuando as coisas boas e santas em proveito de si mesmo. Não precisamos de maiores comentários. Eu creio que todo mundo que está assistindo hoje aqui, a Paixão de Cristo, sabe direitinho os exemplos que podem enfeitar esses comentários do Vinícius, né? Algozes de Jesus foram no passado e são no presente os egoístas, os orgulhosos, os bajuladores sensualistas, os adúlteros, os jogadores, os intemperantes, os embusteiros. Nós agora nos colocamos dentre alguns destes aqui. Agora a coisa está chegando mais perto da gente, né? Porque a gente não é autoridade, a gente não está pregando o nome de Deus errado e tal, mas aí quando entra egoísmo, orgulho, né? E uma sexualidade deturpada, né? Isso aí já vai começando a chegar perto de nós, né? E a gente tem que ver que, nessa medida, nós somos os algozes de Jesus.
todo esse séquito continua hoje, como ontem, a crucificar aquele que é o símbolo do amor, da justiça, da verdade, e cuja doutrina é o código da moral mais pura e elevada que imaginar-se possa. Então, esse governador do sistema solar, que traz como nós podemos viver melhor para crescer e para ter possibilidade de um dia ter uma felicidade plena, né? Se curando espiritualmente. Então, esse que veio trazer isso, que é o símbolo do amor, da justiça e da verdade, é o que é atacado pelo mal. E quando nós também temos mal dentro de nós também fazemos esse ataque. Vamos em frente. Aí vamos ter a ajuda de Joana, de Emmanuel e de um artigo de Rogério Coelho. Depois eu vou botar no grupo, vocês podem procurar o Jornal Imortal, o artigo está lá, né? E aí as citações. Aí há uma enumeração de coisas que já aconteceram. Não vamos nos ater às coisas atuais. Elas acontecem até hoje. Napoleão tinha falta de víveres e recursos, aí mandou degolar no mês de março de 1779 3.000 vítimas, né? Rolaram 3.000 cabeças, né? Terrível. Isso foi por volta de 1800. Muitos já reencarnaram, já voltaram, já fizeram bate-volta várias vezes. Não sabemos se nós éramos um dos degolados ou um dos soldados, mas fica a interrogação. Na Segunda Guerra Mundial, ceifou-se 50 milhões de vítimas, por volta de 1943 em diante. A guerra acabou em 45, a Segunda Guerra, né? Na primeira já tinha sido feito um desbaste bastante grande. No Camboja, há pouco, o Khmer Vermelho, numa população de 7 milhões, ele matou 1 milhão de pessoas. Tá? No Líbano, repetindo o levante de gueto de Varsóvia, no ano de 1944, morreram 200.000 judeus. Em 75, os falangistas cristãos mataram 2.000 palestinos. Aí os palestinos foram lá e mataram 600 cristãos. Nos acampamentos de Sabra e Shatila, na Índia, por questões políticas do país ao lado, eles assassinaram mais de 150 aldeias. Então, esses números são estarrecedores, né? Nós estamos vendo isso acontecer agora, né? Nós temos mais meios de comunicação hoje, e a notícia corre rápido, e a gente sabe direitinho o número de quem está morrendo, quem não está na atual guerra, embora a gente não tenha sabido as guerras que ocorreram entre as tribos africanas, dos colonizadores atrás do ouro, né? Dos colonizadores atrás dos diamantes, da África do Sul, né? E etc, etc, etc. Nós não tínhamos um sistema de informação tão eficiente para mostrar essas atrocidades. Hoje temos melhores informações. Muito bem. Não obstante, Jesus vela pela nau terrestre e se compadece do homem inquieto e violento nestes dias. Jesus está se compadecendo e faculta para eles um recomeço. E, com isso, vai facultando para toda a humanidade a paz. O recomeço significa novas reencarnações, com dificuldades resultantes da colheita que está sendo feita agora, né? Aqui ou em outro planeta. Aí a gente vai entrar numa outra discussão aí de mundo de regeneração e tal, da qual eu estou me esquivando. Vamos em frente. Aí
O Espiritismo, porém, não possui arquibancada de Joana para espectador inoperante. Agora, ela está cobrando qual é a nossa postura diante disso aí. Qual é a nossa postura diante de todas essas atrocidades? Diante desses carrascos? Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. Então, não vamos esperar uma imediata paz, não vamos esperar uma imediata cura, não vamos esperar uma imediata solução para o problema da Terra. Vamos ser realistas, né? Porque senão a gente vai ser da Assembleia do Engano Voluntário. Estamos nos enganando. E vamos mais à frente, diante dessa ideia. Lá no Evangelho, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Siga-me. No mundo tereis aflições. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei o que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julguei para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja o servo de todos. Buscai a porta estreita, eis que vos mando como ovelhas ao meio dos lobos. Porém, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, nesse trecho, reunindo essas falas de Jesus, a gente entende por que o Espiritismo não nos apresenta arquibancada para que a gente venha aqui ficar olhando o que está acontecendo, né? Nós temos que ter uma participação ativa. Mas o que é isso? É impossível aguardar o Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxima dele sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. Então, aqueles algozes que ele estava desfilando lá, o Vinícius, esses estão buscando a vida material, estão enriquecendo, né? Estão se dando bem com o poder, estão se dando bem com a riqueza, e etc, etc. Eles, na realidade, se afastam do Cristo, porque com Cristo a vida não é nada fácil, né? Se o cristianismo é esperança sublime, amor celeste, fé restauradora, é também trabalho, sacrifício e aperfeiçoamento incessante. Então, não vamos achar que daqui a pouco está tudo resolvido, porque se ainda não está resolvido com cada um de nós, não tem nada resolvido. E é só a gente olhar para dentro de nós, para a gente ver que está faltando muito para resolver, né? Vamos em frente. Estou falando de mim, hein, gente, tá? Desculpa. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca precisa de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Concentra-se por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Este, na realidade, o que está se falando aqui, o que Joana está falando aqui agora, é uma das nossas saídas para a situação que nós vivemos, que é a oração, que é o pedido de fortalecimento ao Cristo que nós precisamos. Não me venham com essa coisa assim, mas ele sabe o que eu preciso. É porque você ainda é orgulhoso, tá? Você não dobra joelho. Não é fisicamente dobrar o joelho. Você não dobra a cerviz para, que é aquele ossinho lá da coluna, para que o Cristo possa se auxiliar. Estou com tempo ainda? Sim, pode sim. Ele te levará a mente eivada de aflições, lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres, basta
que te cales e a sua voz falará no sublime silêncio. Hoje em dia, todo mundo quer ter uma opinião. Hoje em dia, todo mundo quer dar um pitaco, né? As redes sociais estão aí cheias de pitaco. E aí, o pitaco, o sujeito do pitaco, daqui a pouco, ganha seguidores. Aí, vai aumentando de seguidores, ele acha bom aquele negócio, ele começa a ganhar dinheiro com aquilo. Os pitacos são terríveis, horrorosos. E aqui está falando o quê? Fica calado, né? Aí falará o silêncio. A voz de Jesus vai falar através do silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização. Veja só, lá quando a gente estuda aquela idade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo fala isso, ó. Nem que eu tenha muita fé, né? Mas se eu não tiver caridade. Então, na fé, é importante ter fé? É importante. Temos que ter fé, mas também temos que ter realização. Esses braços divinos farão o resto. E quando a gente fala em realização, não é falando só em beneficência, não. Não é pegar do bolso, comprar coisa e sair distribuindo. Tal. Não é só isso, é também caridade. Isso também é realização. Mas é a caridade que nós devemos ter para quem está em volta de nós e a caridade que nós devemos ter em cada momento, inclusive em pensamento. Vamos em frente. Regressarás, então, aos círculos da luta, revigorando forte e feliz, depois da oração, né? Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no valor do serviço. Então, não estamos falando só de contemplação, não estamos falando só de reflexão, não estamos falando só de nos retirar do nosso quarto e fazermos uma ligação com Cristo, estamos falando de serviço, estamos falando de servir. E até através da oração podemos servir, né? Isso vai da nossa intenção. E nós estamos pedindo mentalmente justiça para esses carrascos de todos os tipos de ontem e de hoje, né? Rodeados de carrasco, como nós estamos, né? O que nós pedimos? Justiça. Será que nós entendemos certo que Mateus, lá em capítulo 5, versículo 3 a 9, falava das bem-aventuranças, escreveu o que Jesus falou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Bem-aventurados que precisam da justiça. Será que é isso? Como pode ser louvados que exigem justiça? Logo depois, Jesus fala, felizes os misericordiosos. Então, ele está botando na mesma fala da bem-aventurança a justiça e a misericórdia. Aí, Dalva, uma capixaba lá de Vitória, né? Faz uma discussão, um estudo no Bezerra de Menezes, agora dia 4, e nós postamos dia 3 o estudo dela chamado Cristãos. A Dalva está sendo caçada pela Regina para fazer uma noite conselheiro aí para a gente. Então, logo, logo ela estará fazendo estudo aí. Bom, aí ela levanta essa discussão, né? Ela nos pede para consultar Carlos Torres Pastorino sobre a bem-aventurança dos sedentos e famintos de justiça. E aí, lá no Sermão do Monte, no volume 2, lá, de Sabedoria do Evangelho, Sermão do Monte, as bem-aventuranças, página 88, estou botando isso para quem quiser ir lá consultar. Justiça, está aí a palavra, lá na língua em que foi escrita, o Testamento, o Novo Testamento, de Aiko Sune, e ela significava justiça, mas o significado dessa palavra significava observador de regras.
o justo, o honesto. Obrigado. O que aspira à perfeição é o ajustamento de si mesmo. Esses que são famintos desse ajustamento hão de ser saciados as suas aspirações ardentes. Então, outra coisa que eu tinha também dúvida era lá no Evangelho, no capítulo 15, tem 13. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, que ela implicitamente abrange todas as outras, humildade, brandura, benevolência e a justiça. Eu falei, porque a nossa noção de justiça liga logo com a palavra punição, né? Nem que seja justiça divina, é punição, né? Então, aqui a justiça toma um outro aspecto. Então, a caridade, sendo a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, abrange todas essas virtudes. E a justiça aparece como uma virtude intrínseca que deve ser cultivada por nós. Ser justo, estar em ajustamento, ajustar-se. Então, lembrando Santo Agostinho, onde eu faltei com a caridade hoje? Né? Não é só contar o que eu fiz de caridade hoje. Né? Também naquela parábola, quem é o meu próximo? Ao contrário, de quem eu sou próximo? Onde eu faltei com a caridade neste dia? Para encerrar, a música Sol de Primavera, de Beto Guedes, a gente extraiu uma estrofezinhas ali. Abre a janela do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Que a gente decora, né? Mas muitas vezes não viu. Então, não aprendeu. Vamos orar, então. A gente acaba por aqui. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, ajuda-nos para que nós possamos entender mais e melhor as Tuas palavras e a lei do nosso Pai. Ainda estamos distantes, mas sabes que cada um de nós se esforça para isso. Aproveitamos esse momento, Senhor, de grande sublimação, na presença de Ti, de Maria e de nosso Pai, para pedirmos pelo nosso irmão de humanidade. Aqueles que sofrem, mas também, Senhor, aqueles que fazem o sofrimento e fazem a dor. Que nós possamos pensar também nos nossos irmãos que deserdaram da vida, e pensando que as legiões de Maria possam atendê-lo em cada um dos lugares onde esteja. Assim, Mestre, agradecidos pelo amparo dos nossos amigos da espiritualidade na reunião desta noite, que nós possamos, em Teu nome, em nome de Maria Santíssima e, acima de tudo, em nome de Deus, encerrar a nossa reunião. Graças a Deus. Obrigada, Léo, pela sua colocação. Temos 3 minutos. Quem quiser falar, abre os microfones. Realmente, o Beto Guedes aí fechou muito bem, né? Enquanto nós não aprendermos, nós estaremos crucificando o Cristo que a gente chama de mestre. Tá? Que a lição, com certeza, todos nós aqui sabemos de cor e salteado, mas se aprendermos realmente, é um outro aspecto. Eu acho que ainda falta muito para o aprendizado, né? E a gente fica julgando e vendo que alguém crucificou o Cristo, que, na realidade, quem está crucificando somos nós mesmos, quando nos recusamos a aprender. E aprender é pôr em prática. Excelente reflexão, Léo. Obrigada. Tudo faz pensar, eu acho, na lei do progresso, né? Eu achei interessante as coisas que você trouxe, antigas, né? Não vamos falar do atual, que a gente acha sempre que o mundo está perdido, que está cada vez pior. Mas aí eu vi dentro da sua colocação, né, como a gente está progredindo. Vi aí toda a progressão, né, da humanidade, de cada um de nós, com as diversas encarnações,
como a gente vai aprendendo cada vez mais e evoluindo, né? Acho que isso é a grande lição, né? Que a gente continue nessa caminhada, nesse progresso contínuo. Hoje, a maioria da população está contra a guerra. A maioria da população universal está contra essa guerra. Isso é muito importante. Bastante. Isso aí. Ai, cara, você respirou fundo, né? Eu também. Agradecida, senhor Leonardo, agradecida. Tocou bastante, né? E sempre é assim, toca. Agora, o que a gente vai fazer com o toque é que é o mais difícil. Seguir Jesus é muito difícil. É, porque se a gente for pensar que a gente ainda está crucificando ele, eu acho que isso é muito forte, né? Quando a gente se torna egoísta, quando a gente é a favor de uma coisa que minimamente a gente sabe que é errada, eu acho que é como se a gente estivesse colocando o cravo realmente nas mãos dele novamente. Isso é doloroso de ouvir. Mas é uma verdade, isso aí que Vinícius traz para a gente, continua fazendo isso. A gente sabe a lição de cor, é igual saber uma tabuada. A gente responde na hora, mas a gente não sabe realmente por que que aquilo se dá, por que que aquela soma tem aquele resultado, né? Decorar é fácil,